Olá, pessoal! Voltamos com a nossa aula de Direito Financeiro. E nessa semana vamos voltar nossos estudos aí para as últimas considerações a respeito do Instituto das Receitas Públicas e iniciaremos um novo tópico relativo às despesas públicas. Apenas para relembrarmos o que foi dito aí na última aula, vamos lembrar que as receitas públicas ela está ligada à atividade arrecadatória do Estado, ou seja, as receitas públicas estão diretamente ligadas à entrada de recursos em cofres públicos. E o Estado ele pode fazer isso de diversas formas. O Estado ele pode, conseguir esse dinheiro através da renda de seus bens e de seus serviços públicos. Ele pode conseguir também esse dinheiro através da arrecadação por meio de tributos, aplicação de penalidades. Pode também obter esse recurso através de empréstimos, o que a gente denomina de operações de crédito. E também é possível ele fabricar moeda. São várias as formas, então, como a gente viu na última aula a respeito da classificação e da forma de ingresso desses recursos nos cofres públicos. Mas, apenas para facilitar a compreensão do tema que a gente vai ver adiante, que é despesa pública, a gente precisa fixar esses três conceitos relativos às receitas públicas. O primeiro ponto diz respeito à vinculação de receitas. A regra geral criada pelo Constituinte, a partir da Constituição de 1988, é de que todo o recurso oriundo dos impostos, que a gente sabe que compõe 70% aí das receitas públicas, via de regra, eles não são vinculados. Isso significa que privilegiou-se uma maior liberdade e autonomia do gestor público durante o seu mandato eletivo de poder estabelecer prioridades em atenção às necessidades públicas de uma determinada população. Então, esse mecanismo de não vinculação é justamente a possibilidade desses recursos serem manejados, de uma forma não pré-definida. Ou seja, estamos dizendo liberdade, estamos pensando aqui na liberdade do gestor público em poder manusear e realocar recursos da forma que ele possa atender suas prioridades e seus objetivos. Mas, quando eu falo de vinculação especificamente, eu tenho que pensar em um critério aqui de ligação entre a receita e as despesas, ou a um determinado órgão ou um determinado fundo. Toda vez que eu falo de vinculação, é como se aquela receita oriunda de impostos, ela tivesse já sendo carimbada para um fim específico. Ou seja, eu estou pré-definindo, e essa pré-definição é estabelecida ou por lei ou pela Constituição, já estabelecendo qual será o destino final daquela receita. Ou vai ser a uma determinada despesa, ou a um determinado órgão, ou a um determinado fundo. E a gente estudou um pouco disso quando a gente viu as questões atinentes ao orçamento público, que está disposto aí no artigo 167 da Constituição Federal. Mas a vinculação de receita, ela também se liga a um outro conceito tão importante quanto, que é o da afetação. A afetação, ela está ligada ao conteúdo, à finalidade do qual se busca atingir por meio de uma receita pública. Por isso que os especialistas em direito financeiro dizem que é uma técnica financeira de conteúdo. E a afetação, que está diretamente ligada à finalidade que se quer alcançar com uma determinada receita, ela está intimamente conectada com a vinculação. Para facilitar o entendimento, vamos a um exemplo simples. A gente sabe, como a gente já estudou, que, por exemplo, há determinadas parcelas de impostos cuja a Constituição ela prevê um percentual que deve ser vinculado
ou seja, é obrigatório gastar com uma determinada despesa pública. E essa despesa pública que foi afetada como finalidade pode ser, como exemplo, a saúde ou a educação. Percebe então como a vinculação e a afetação elas estão intimamente conectadas? A vinculação está justamente nessa obrigatoriedade de destinar a receita para um determinado gasto público e a afetação é justamente o destino final, o fim, a finalidade com que se busca alcançar. Então, aqui, em termos gerais, nesse exemplo que eu dei, o percentual que foi carimbado, que foi destacado de um determinado imposto, deve ser encaminhado para o fim que foi previsto, como a saúde ou a educação, que é a sua afetação. Por fim, outro conceito importante da gente trabalhar quando estamos diante de receitas públicas diz respeito à distribuição do produto de arrecadação. Isso tem a ver com o nosso sistema de repartição de receitas a partir do que estabeleceu-se pelo Pacto Federativo. A gente sabe que há impostos e tributos, de uma forma geral, que são de competências aí da União, dos estados e dos municípios. Mas determinados produtos, que foram arrecadados desses impostos, por exemplo, eles podem ser repassados, distribuídos, transferidos para outros entes. É o caso, como já citei algumas vezes, do produto que foi arrecadado a partir do recolhimento de ICMS. A gente sabe que o ICMS é um imposto de caráter estadual, porém o Estado, por força constitucional, ele é obrigado a repassar determinado percentual para os municípios, que a gente viu também que isso se denomina de receita transferida. Então, aqui, quando estamos diante da distribuição do produto que foi arrecadado com um determinado imposto, por exemplo, estamos falando então de um critério espacial, organizacional, de distribuição do que foi arrecadado de um ente para outro ente.